Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui para este último culto de adoração a Deus do ano, nas nossas reuniões pelo aplicativo Zoom. A nossa saudação se estende a todos os irmãos que também receberão depois os áudios dessa transmissão, aos nossos queridos irmãos ouvintes da Web Rádio Sola Escritura, que o Senhor abençoe a todos grandemente. Pai bendito, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Confessamos, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor perdoa, o Senhor escreve uma nova história, e nós cremos, Senhor, na Tua poderosa palavra. Nós cremos na justificação das nossas vidas, das nossas almas, através da morte do Teu Filho na cruz. Nós Te agradecemos por tudo e pedimos, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor fale conosco através dos louvores da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Cortaram a árvore cheio de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a negar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar.
mas veio a morrer. Eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. E ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelhecer eu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar. Acredite, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim: ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Amém. Louvado seja Deus. Após esse louvor inicial, vamos à leitura da palavra do Senhor. Livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 21, 22 e 23. Lamentações 3, 21, 22 e 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período que é um período de algumas reflexões. É um ano que se finda, é um ano que se inicia. E normalmente nessa época do ano é uma época que as pessoas param para refletir sobre suas vidas, sobre suas trajetórias ao longo do ano. As pessoas param para refletir sobre suas escolhas, se foram as escolhas mais acertadas, se foram as escolhas erradas. É uma época onde se fala muito em família. Normalmente há muitas reuniões em família, coisas que, em via de regra, não acontece ao longo de todo o ano, mas nessa época é uma época propícia até pela nossa cultura. Então, nesse último culto do ano, nessa última reunião,
nós estamos aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto. Esse texto foi narrado pelo profeta Jeremias. Jeremias, que carregava o nome de profeta chorão, porque não só no livro de Lamentações, mas no seu próprio livro que leva seu nome, livro do profeta Jeremias, ele, por muitas vezes ele chora. Ele chora pela miséria que estava a nação de Israel. Ele chora pela decadência espiritual do povo de Deus. Ele chora pelo cumprimento das profecias, dos juízos que viriam da parte de Deus se a nação não se arrependesse, e de fato a nação não tinha se arrependido. E tudo aquilo que os outros profetas, como Isaías e alguns outros, profetizaram a respeito do cativeiro que viria, do juízo de Deus sobre a nação, se caso eles não se arrependessem, todo aquele juízo profetizado pelos profetas, Jeremias vê se cumprir. Então nós podemos dizer que Jeremias foi aquele profeta que sentiu na pele as dores, o sofrimento. Nós podemos dizer que ele não só viu, como ele experimentou todo aquele juízo que veio sobre a nação de Israel por causa de seus pecados. O fato é que o povo foi levado em cativeiro. Alguns profetas de Deus foram levados também. Dentre eles, nós podemos citar pelo menos 2, Daniel e Ezequiel, foram levados para o cativeiro da Babilônia. Mas o profeta Jeremias recebeu um benefício, porque ele foi interpretado pelo imperador da Babilônia, Nabucodonosor, que ele não era um rebelde e ele pôde ficar na terra de Israel. Então, ele fica profetizando da terra de Israel, que estava desolada, e ele fica profetizando para um povo que agora estava em cativeiro. E ele profetiza também para os poucos que ficaram naquela terra e que experimentavam, viviam essa triste realidade no seu dia a dia. E o livro de Lamentações, ele descreve isso. O livro de Lamentações descreve o estado em que ficou a nação de Israel, até que, dentre as palavras do livro de Lamentações, nós encontramos uma palavra de esperança. E como eu disse, nós estamos chegando num final de ano, uma época em que nós paramos para refletir e nós temos uma oportunidade. Nós temos uma oportunidade de começar de novo algumas coisas. Nós temos a oportunidade de, nesse ano que se inicia, fazer as coisas diferentes. Se nós olhamos para trás e nós vemos que a nossa realidade é uma realidade sombria, é uma realidade adversa, muitas vezes devido às nossas más escolhas em tempos anteriores, mas nós temos agora a oportunidade de refletir sobre essas más escolhas e, a partir desse ano que se inicia, fazermos as escolhas certas, fazermos as escolhas corretas. E Jeremias, ele traz um ensino para aqueles que ficaram e para aqueles que estavam no cativeiro também. O
que Jeremias diz no verso 21? Depois de fazer toda uma narrativa triste, melancólica da realidade que estava o povo de Israel, ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A primeira lição que nós aprendemos aqui com o profeta Jeremias é que nós precisamos, como meta, como objetivo para esse ano que se inicia, trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. Ocupar a nossa mente com aquilo que pode nos trazer esperança. Porque de nada adianta nós ocuparmos a nossa mente com aquilo que não vai nos trazer esperança. E ao longo dessa explanação aqui, desses versículos que nós lemos, nós vamos entender como nós podemos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Jeremias nos ensina, meus irmãos, porque uma das coisas que nós precisamos aprender, e quanto mais cedo nós aprendemos na nossa vida, mais fácil fica a nossa caminhada com Deus, é de que aquilo que ficou para trás, que nós não podemos consertar, porque aquilo que está feito, nós precisamos aprender a conviver com aquilo que não pode ser consertado, com aquilo que não pode ser mudado. E como nós aprendemos a conviver com isso? A primeira coisa, meus irmãos, é esquecendo. Mas às vezes não é fácil esquecer. É claro que não. Tem coisas que nós só esquecemos quando nós vamos em oração a Deus, nós vamos aos pés do Senhor e nós suplicamos que o Espírito Santo, ele opere na nossa mente através da Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus nos diz que a Sagrada Escritura, ela tem esse poder de penetrar no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso subconsciente, e remover aquilo que nós humanamente não temos condições de remover, de apagar aquilo que nós humanamente não temos condições de apagar. Aprender, meus irmãos, a conviver com o passado, não quer dizer que o passado precisa estar sempre presente na nossa memória e sempre presente nas nossas recordações. Os irmãos sabem quando nós podemos dizer que nós superamos o passado? É quando nós lembramos daquele acontecimento e aquele acontecimento não nos causa dor. Porque enquanto aquele acontecimento nos causar dor, nós não superamos o passado. E ninguém segue em frente sem superar o passado. Outro detalhe, meus irmãos, que nós precisamos é nos perdoar. Porque nós erramos ao longo de uma vida. Nós erramos conosco, nós nos ferimos a nós mesmos e nós ferimos as pessoas que fazem parte da nossa história. Quando nós erramos com uma pessoa, o que nós fazemos? Pedimos perdão. Nós pedimos perdão às pessoas que nós ferimos, nós pedimos perdão às pessoas que nós machucamos, nós pedimos perdão a Deus. Em via de regra, quase sempre, as pessoas nos perdoam, o Senhor nos perdoa, mas o grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar. E aí, a nossa vida fica naquele ciclo vicioso, repetitivo, naquele círculo vicioso, aonde tudo se repete. Dia após dia, manhã após manhã, nós não conseguimos recomeçar. E nós ficamos nos remoendo e nos martirizando com as mesmas dores do passado. Meus irmãos, a leitura
que nós fazemos do cativeiro babilônico é que Deus usou o cativeiro babilônico em última instância, depois de tantas advertências, uma vez que o povo de Deus endureceu o coração, e com aquele coração obstinado, eles não se voltaram para Deus, eles não se arrependeram de seus pecados, então Deus permite o cativeiro babilônico. Mas mesmo o cativeiro babilônico, que era uma tragédia sem igual, nunca antes vivida na nação de Israel, nunca antes vivida pelo povo de Deus, mesmo nessa realidade trágica, e nós entendemos o quanto foi trágico isso quando nós lemos os livros do profeta Jeremias e os livros do profeta Daniel e Ezequiel. Nos Salmos também nós temos alguma referência a isso. No livro de Lamentações nós entendemos perfeitamente a triste realidade que era o cativeiro babilônico. Porém, o profeta Jeremias, ele aprende isso, que ele precisava trazer à memória aquilo que podia dar esperança. E aí ele diz o que podia dar esperança para ele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então ele encontra nesse foco, em focar nas misericórdias de Deus, nas infinitas misericórdias de Deus, o motivo de ele ainda ter esperança, quando a realidade não permitia ter nenhuma esperança. Mas como ele olha e ele confia nas misericórdias de Deus, e ele vê que mesmo o cativeiro babilônico era pela misericórdia de Deus. Porque o objetivo do cativeiro babilônico era levar o povo ao arrependimento dos seus pecados. Porque foi indo para o cativeiro que o povo de Israel aprendeu a valorizar aquilo que eles tinham antes e que eles não davam valor. Às vezes na nossa vida, meus irmãos, é assim. Nós precisamos perder para entender o real valor que tinha. Eles tinham o templo. Eles tinham as canções de adoração. E eles podiam cantar essas canções de adoração. Eles tinham um ritual de pelo menos uma vez no ano. Eles caminhavam em procissão em direção ao templo, cantando os salmos. Nós encontramos nos Salmos referências a isso. O povo de Israel indo cultuar a Deus. Mas a grande maioria das pessoas do povo de Deus, eles não sabiam o valor real que aquilo tinha. Aquele valor de estar no templo de Deus. Aquele valor de, durante a trajetória, ir cantando os louvores. E eles só perceberam o valor que isso tinha. O quanto isso era glorioso, quando eles perderam isso. Quando lá no cativeiro babilônico, o livro dos Salmos fala isso, que aqueles que estavam oprimindo eles pediam que eles cantassem um louvor. E aí o povo já dizia, como que nós vamos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Não tem como. Porque para nós cantarmos, nós temos na nossa vida, na nossa boca, um louvor de gratidão a Deus, um louvor de adoração. A nossa vida espiritual precisa estar restaurada. Nós precisamos estar na presença de Deus. O nosso coração, a nossa mente precisa estar voltada para Jerusalém, a cidade do grande rei. Eu tive um sonho muito interessante hoje. E eu, no meu sonho, eu estava andando por lugares muito bonitos que eu passei há anos atrás. E eu passava por aqueles lugares e muita coisa estava mudada. E eu tinha lembrança de algumas coisas que estavam ali naqueles lugares e não estavam mais. E eu entendia no sonho que eu precisava me adaptar àquelas mudanças,
para mim realmente não me deixar entristecer por aquilo. Eu posso citar um exemplo para os irmãos aqui. A casa que os irmãos moraram na infância. Quem morou, por exemplo, na campanha, no campo, e ele vai morar na cidade, e depois de muitos anos ele volta a visitar aonde ele nasceu, a localidade, e ele vê que as pessoas que ficaram lá mudaram muita coisa. Era muitas vezes uma árvore que fez parte da nossa infância, e tu volta lá e aquela árvore não está mais. E aí tu fica triste, porque aquela árvore te trazia muitas lembranças boas. Mas, meus irmãos, a vida também é assim. A vida muda. E muitas vezes, quando a nossa memória volta para algumas situações, algumas realidades que nós vivemos no passado, e nós nos damos de conta que a nossa realidade hoje, nós não temos mais aquilo. Nós não vislumbramos mais aquilo. E às vezes a nossa vida fica nisso. Nós ficamos tristes, amargurados por uma coisa que passou, que nós não temos mais condições de resgatar, e a nossa vida para. E às vezes até o cântico de adoração a Deus que nós devemos todos os dias ao nosso Criador, pelo simples fato de nós respirarmos, nós não conseguimos mais tributar a Deus a devida honra que é devida a Ele. E como nós podemos superar isso tudo? Nós podemos superar isso tudo trazendo à nossa mente, à nossa memória, aquilo que nos pode dar esperança. Meus irmãos, é um novo ano que se inicia, é hora de deixar para trás aquilo que não nos traz mais esperança. Nós não podemos mudar. E muitas coisas Deus permitiu que acontecesse. Talvez a gente olhe e diz, mas isso não era o melhor. Mas se Deus não permitisse que acontecesse essas coisas, possivelmente nós nem estaríamos mais na presença de Deus. Talvez nós já tivéssemos virados as costas para Deus. E muitas vezes Deus permitiu por causa da dureza do nosso coração. E Deus permitiu visando o quê? Deus permitiu visando o arrependimento, visando nos levar a uma reflexão e nos tornar pessoas melhores. Porque a Bíblia diz que na tristeza do rosto se faz melhor o coração. No livro de Jó diz que no sofrer do homem, Deus visa-lhe o bem. Isso quer dizer o quê? Que mesmo no sofrimento, e por pior que seja o sofrimento, por pior que seja a dor que eu esteja sentindo, por mais dilacerante que essa dor seja, mesmo nessa dor, Deus visa o nosso bem. Então, nesses momentos, nesse ano que se inicia, que nós possamos focar nas misericórdias de Deus. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, e todos os irmãos que estarão ouvindo e que ouvirão essa transmissão, sabem que se estão em pé, é por causa da misericórdia de Deus. E se porventura tenham caído e não estejam em pé nesse momento, é a misericórdia de Deus que pode te pôr em pé novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em meio ao caos, traz à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Traz à tua memória a misericórdia de Deus, porque as suas misericórdias não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. Uma vez, meus irmãos, eu estava trabalhando e meditando na palavra. E eu fiquei meditando. Por que tem uma passagem que o próprio profeta Jeremias ele fala que Deus enviou seus profetas de madrugada para pregar uma mensagem de arrependimento. E eu fiquei pensando, para que eles não chegassem nesse estágio que chegaram do cativeiro, e eu fiquei pensando, meditando, por que Deus mandava os seus profetas pela madrugada? E aí Deus me fez entender que Deus enviava os seus profetas pela madrugada, porque o povo de Deus que recebia uma mensagem daquele profeta, eles tinham um dia todo para se arrepender. Eles tinham um dia todo
para consertar a sua vida. Eles tinham, era de manhã, era madrugada. Ainda havia tempo de fazer as escolhas certas. E, meus irmãos, Deus é tão misericordioso que até hoje Deus age assim. E um ano novo nós podemos comparar a um dia novo. Porque num dia novo nós temos a oportunidade de fazer tudo diferente do que nós fizemos no dia anterior. Nós temos a oportunidade de confessarmos o pecado do dia anterior. Se nós não confessamos, que o ideal é nós confessarmos sempre ao final de cada dia. Mas se tu esqueceu, se tu não conseguiu, confessa naquele dia. Senhor, eu não quero pecar no que eu pequei ontem. Eu quero que o meu dia seja que a minha vida nesse dia seja um culto de adoração a Deus. E que nós possamos, nesse ano que se inicia, que a nossa vida seja um culto de adoração a Deus em todos os 365 dias desse ano que vai se iniciar. Ou 366, eu acredito que não seja bissexto, acredito que seja um ano não bissexto. Então, que todos os dias desse ano que vai se iniciar, a nossa vida seja um culto de adoração a Deus. Que eu faça as escolhas certas. Que eu possa trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Porque Deus sempre envia os seus avisos a tempo de nós consertarmos a nossa vida. Se eu tive um ano todo de uma vida amargurada, que nesse ano, em nome de Jesus, eu tenha um ano de alegria plena na presença de Deus. Não é um ano sem adversidade, não existe isso, meus irmãos. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, possivelmente será sim um ano de aflições. Só que a nossa mente não vai estar nas aflições, a nossa mente não vai estar nas adversidades, nas dificuldades que porventura possam vir. A nossa mente vai estar nas misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. E se nós tivermos que botar prioridades na nossa vida, e nós olharmos para trás, nós perdemos muita coisa, mas nós não perdemos, louvado seja Deus, nós não perdemos a presença de Deus na nossa vida. Nós não perdemos a misericórdia de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, tendo a oportunidade de recomeçar de novo. E só o fato de nós não termos perdido a misericórdia de Deus, nós já temos o mais importante. Porque com a misericórdia de Deus nós podemos recomeçar. Com a misericórdia de Deus nós podemos reconstruir. Com a misericórdia de Deus nós podemos começar de novo. E louvado seja Deus que o Senhor está nos trazendo essa palavra ao nosso coração hoje. Antes de iniciar o ano, ainda faltam aí, acredito eu, que 3 dias para começar o ano. Então, a mensagem que eu quero deixar para os irmãos é essa. Eu vou encerrar aqui, vamos ouvir mais um louvor. Mas, meu irmão, minha irmã, traga à tua memória aquilo que te pode dar esperança. Traga à tua memória aquilo que pode te alegrar, aquilo que pode te levantar. E é a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, que está se renovando nesse momento na tua vida, e que vai se renovar na tua vida ao longo desse ano que vai se iniciar. Tu vai sempre poder contar com a misericórdia do Senhor. Então, traz à tua memória isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar nossa reunião. Eu vou fazer uma oração e, por fim, vou compartilhar um louvor até que caia o nosso link. Que o Senhor abençoe a todos. Um feliz ano novo aos irmãos, às suas famílias, a todos os nossos irmãos ouvintes que receberão depois o áudio dessa transmissão. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que esse ano seja um ano de recomeço, um ano de reconstrução, um ano de alegria e um ano em que o louvor de Deus possa estar continuamente nos nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Pai bendito, recebe, Senhor, a nossa adoração no teu trono de graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos e no nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse ano que vai se iniciar,
que possamos, Senhor, recomeçar, reconstruir, Senhor, aquilo que não conseguimos nos anos anteriores. Sê conosco, abençoa a todos nós e que a tua misericórdia se renove a cada manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos abençoe. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar.